Vamos falar de sexo. Na verdade, a gente vai falar de filme pornográfico, mas a gente não vai fazer uma resenha de filme pornográfico aqui. A gente vai falar de uma série que estreou na Netflix em 8 episódios, uma série japonesa chamada O Diretor Nu, que é uma história real, é uma história bem interessante, que vale a pena assistir também, porque retrata uma época muito interessante na história da cultura japonesa, que foi o boom econômico nos anos 80, e no meio desse boom dos anos 80, teve um homem que vislumbrou a oportunidade de fazer crescer a indústria pornográfica no Japão. A história dele é contada nesta série que a gente vai comentar com você agora. Se você quiser saber sobre ela, fica aqui com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Como você já deve imaginar, sexo vende, né? Tipo, até hoje, apesar da internet ter tomado conta nos últimos anos, né? Tipo, já não tem mais como era aquelas produções antigas quando a gente era adolescente. No meu caso, por exemplo, que a gente tinha que... Tem aquela... Quando ia na locadora... Lembra da locadora, Lucas? Quando a gente ia na locadora, tinha lá aquela salinha reservada que a gente não podia entrar porque era adolescente, não tinha 18 anos ainda, daí tinha lá a salinha que era só de filme pornográfico. Enfim, foi um boom que aconteceu entre os anos 80 e os anos 2000, antes da internet, né, pra internet, e lá no Japão teve um homem que aproveitou esse boom que teve por lá também para poder revolucionar a indústria pornográfica do local. No caso, é o diretor Toru Muranishi. Ele é um personagem real, né, que é contada a história dele aqui no Diretor Nu. E ele era um homem que, tipo, ele vendia enciclopédias, era um homem que não conseguia dar prazer pra mulher dele, ele se sentia frustrado sexualmente e também profissionalmente. E quando aconteceu essa grande movimentação nos anos 80, né, no Japão, quando a economia deu um estouro, ele achou um nicho. Ele achou esse nicho para investir em filmes pornográficos. E a partir daí ele se tornou um grande magnata desse ramo. Também ele começou a ter muito problema com a censura lá do Japão, ter problema com aquela coisa mais puritana, né? Aquele lado mais puritano da sociedade japonesa, porque ele não tinha medo de ousar nos filmes dele. Ele mostrava sexo explícito, obviamente, mas ele também tentava sempre dar um toque de arte nos filmes, porque ele sempre dava uma história para que esses filmes pudessem ser feitos. Diferentemente de filme brasileiro ou de outros lugares que a gente conhece... Não é Gaspar Noé? Não posso falar do Gaspar Noé porque os cult vão me xingar. Então, Gaspar Noé eu gosto muito. Sim, senhor. Então, é porque você sabe que a maioria dos filmes pornográficos não tem história. É só uma desculpa para fazer as pessoas transarem. Mas, neste caso do Toru, ele gostava de dar histórias, gostava de inovar na linguagem cinematográfica também, para poder fazer os seus filmes de uma forma muito mais satisfatória. E aí ele teve muitos problemas com censura, como eu falei, também teve aí problemas com a comunidade japonesa. E é isso que é contado nos 8 episódios que fazem parte desta série, O Diretor Nu. Mas é óbvio que uma pessoa, quando tem esse poder de fazer esses filmes, ela acaba exagerando, acaba tendo excessos. E essa série fala justamente sobre isso, sobre excessos. Como o Toru acabou se tornando daquele homem simples que ele era, tipo um simples vendedor de livros, que era uma pessoa frustrada, num grande magnata da indústria pornográfica. Essa é a transformação que a gente acompanha durante esses 8 episódios e é muito bem interpretada pelos atores, que nem me arrisco a falar o nome, porque toda vez que eu falo o nome inglês aqui, ou o nome japonês, ou o nome asiático, enfim, tira um sarro da minha cara, então você assiste aí a série e você vai saber de quem é. Ele é o personagem principal e é o cara que realmente orbita, tudo orbita em volta dele, né? Tipo, a história toda, a produção toda orbita em volta dele, de como ele acaba tendo essa transformação e junto com a transformação pessoal dele, ele transforma também toda uma indústria que estava aí relegada a segundo plano e ele coloca aí no novo patamar. Uma das coisas legais dessa série é justamente acompanhar o começo, né? Porque como ele era um simples vendedor em dificuldades, ele acaba encontrando um parceiro chamado Toshi, que é um cara que vende revistas velhas e tal, e ele acaba tendo uma ideia, essa iluminação, e aí ele começa a trabalhar nisso, e aí ele vai crescendo cada vez mais, e ele vai tentando inovar, e a partir do momento que ele está inovando, ele também vai cometendo seus excessos. O nome Diretor Nu não é à toa, mas você vai descobrir quando você assistir essa série, para que você saiba o que a gente está querendo falar, o que esse título quer dizer. Mas só para dar uma dica, não é simplesmente o Diretor Nu no que diz respeito à sua personalidade, né? Tipo, porque a gente vê esse homem desnudo praticamente, no que diz respeito à sua pessoa mesmo, porque a gente vê quem ele é, a gente acompanha desde o começo, logicamente, então a gente sabe quem ele é desde o começo, como que ele passa por essa transformação e como ele chega nesse fim, como que ele vai terminar essa série. Quando você assiste aos últimos capítulos, você vê como ele é
na verdade, na realidade. Só que também tem uma outra questão que você vai ter que ver aí, porque senão é um spoiler e a gente não dá spoiler aqui. Fique atento, assista essa série, porque realmente vale muito a pena. E como se trata de sexo e existem muitas pessoas puritanas no Brasil, principalmente no Brasil atual, né? É bom deixar bem claro que tem cenas que podem incomodar a sensibilidade de algumas pessoas, porque o filme obviamente trata da indústria pornográfica, então tem ali algumas cenas obviamente não explícitas, mas tem cenas que podem incomodar a sensibilidade de algumas pessoas. Quem não gostava de Emanuele, por exemplo, não vai gostar dessa série, porque ela tem aí questão de nudez, vamos dizer assim, mas não tem a questão explícita. De qualquer forma, essa série tem essa preocupação em ser a mais real possível e chega a ser impressionante que isso seja uma história real, porque a partir do momento que a gente vai vendo essas histórias se sucedendo, tudo o que vai acontecendo com esse personagem, a gente percebe que, tipo, a história real é tão impressionante que é impossível mesmo que ninguém tenha pensado em fazer um filme ou uma série dela antes. Portanto, por conta de tudo isso que eu falei, tipo, o roteiro é muito bem escrito, delineado nesses 8 episódios, as atuações são maravilhosas, realmente são muito boas mesmo, né? Os personagens principais, principalmente o Toru, que é o diretor, né, que acaba se tornando aí o grande magnata da indústria pornográfica, o cara que faz esse personagem simplesmente fenomenal, porque ele faz esse trabalho de mudança de personalidade conforme vai passando o tempo, conforme ele vai crescendo nesse meio. Então é um trabalho difícil para um ator que ele consegue tirar de letra, e é por isso, por conta de tudo isso, que essa série recebe aqui da gente, do canal 5 Tons, a nota 10. Fica aí a dica para você, mas se você for puritano, se você não gostar de ver cenas com nudez, passa longe. Mas se você não tiver problemas com isso, obviamente você vai gostar, e aí você vai ver que é muito mais do que sensualidade, do que sexualidade. É a história da mudança de personalidade de uma pessoa comum que ganha poder. E o que ela faz com esse poder é o que a gente acompanha aqui nessa série. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu. E a gente espera você aqui no canal 5 Tons pra gente falar mais sobre filmes e séries na Netflix e também dos lançamentos do cinema. Um grande abraço pra você e a gente se vê.